2, 3, gravando. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso Concreto e Conversa, nosso programa semanal que traz especialistas das mais diversas áreas para a gente bater um papo bem bacana a respeito aí de áreas específicas dos quais os nossos convidados dominam, né, com muito louvor. E hoje eu tenho a honra de receber nosso grande amigo Reginaldo Gonçalves, engenheiro, especialista em patologias e avaliações. E eu queria, Reginaldo, que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. É uma grande oportunidade aí da gente estar fomentando, né, o nosso conhecimento, levando um pouquinho do que a gente aprendeu, do que a gente faz no dia a dia. E essa é uma porta, né, que além de entregar conhecimento, a gente também adquire conhecimento ao mesmo tempo. Então, agradeço o Magno aí pelo convite e vamos lá. Vamos conversar aí. Maravilha. Concreto e conversa, eu estava falando que não é sobre concreto, mas sobre coisas concretas que mudam a vida do profissional. E esse é o grande objetivo do nosso programa, de trazer realmente especialistas e mostrar como você se tornou especialista em determinada área, né? Acho que esse é o grande objetivo, mostrar para as pessoas que não é fácil, não é rápido, mas que dá certo. Eu acho que esse é o grande objetivo realmente da gente trazer pessoas como você para compartilhar um pouquinho do conhecimento e realmente, como você disse, fomentar o interesse das pessoas pelas mais diversas áreas, pelas mais diversas especializações que a engenharia oferece. E vamos lá, eu queria que você falasse mais de você. Eu sei que, né, a gente já se conhece há bastante tempo, né, eu tive a felicidade de estudar com você também, então a gente teve aí períodos críticos da vida, né, um período que realmente é bem complexo na vida, na formação do profissional. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho da sua história realmente, né? Como você chegou até aqui? O que te trouxe até aqui, né? Acho que essa é uma pergunta-chave que eu sempre trago nos nossos programas aqui, porque é importante saber como chegamos até aqui. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero deixar uma frase, né, que é uma frase, um bordão que a gente tem, que é: o conhecimento só é conhecimento quando ele é repassado, né? Então a gente já está aqui também novamente repassando um pouco do nosso conhecimento. A minha trajetória, né, como o Magno mesmo já comentou, da parte da engenharia, começou lá em 2010, né, 2011, mas antes disso, né, eu fui funcionário público do Estado de São Paulo, municipal também, fui policial militar do Estado de São Paulo e tive essa trajetória aí dentro do policiamento, mas fui picado pela abelhinha da engenharia, né? Então já tinha ali um anseio desde o começo em ser profissional da engenharia, da construção, né? Alguns familiares já trabalhavam, então trouxe esse anseio, né? Comecei a engenharia, começamos ali em 2010 para 2011 e trilhamos, né? Entrei na PM em 2008, fui aí soldado, fui cabo, fui sargento, e dentro da Polícia Militar, além do trabalho ostensivo, a gente trabalhava também no setor de engenharia, o qual eu consegui lá lograr bastante êxito lá na minha formação, né? Porém, tinha ali o setor, né, de engenharia. Então, onde eu consegui também agregar muito conhecimento na área que eu sou especialista hoje. Hoje eu tenho uma especialização em perícias e avaliações, né, da engenharia e também da patologia da construção. E trabalho nesse mercado desde 2012. Então, lá atrás, essa abelhinha picou e hoje, né, eu tenho meu escritório de engenharia também, a Recon Engenharia. Nós trabalhamos aí levando, né, soluções da engenharia, né? Trabalhamos com os laudos, com as perícias, executamos alguns projetos também e levamos a solução e resolvemos grandes problemas do público final, que é o nosso cliente, né? Então a trajetória começou assim, né, conhecendo um pouquinho da engenharia, funcionário público, depois eu larguei tudo, né? Também essa é uma curiosidade que muita gente tem: por que você largou? Tão estável, certo, né? Não foi, né? Aquela estabilidade. E sempre tem essas perguntas: eu quero também largar, calma, né? Então não é nada do dia para a noite, né? Primeiro a gente planta, depois a gente colhe. Então tem esse cenário. Hoje também estou, né, professor universitário desde 2015, então a gente já vem formando profissionais, né, tanto na graduação, tanto também com cursos livres, para mostrar esse cenário da perícia e das avaliações. Porque é um cenário assim: eu quero ser perito, eu quero fazer avaliação, mas não sabe como funciona, né? Porque isso não é tratado no banco de graduação, né? Exatamente. Na graduação, quando se tem um pouco desse assunto, é porque o professor em si trabalha em campo. Então é um cenário muito louco, né? Eu gosto de falar da palavra louco porque é loucura, né? Engenharia, né? E não é só
concreto, não é só areia, não é só pedra, né? Não é só papel de projeto. Aí quando a gente entende um pouco da perícia, né? Aí fica mais louco ainda, que é um mercado mais a fundo, é além da patologia, que é um mercado mais fundo ainda. A gente vai falar é um mais. poço bem profundo, né? A gente vai falar, porque realmente a verdade é que muita gente nem sabe o que é um avaliador, o que é um perito Sim. em patologias e tudo mais, e realmente esse é o objetivo dessa nossa conversa, trazer um pouquinho disso, né? Você comentou um ponto que acho que é muito importante, que é o largar tudo. É um ponto que, assim, faz muita diferença. É muito difícil largar tudo. E a gente precisa ter muita certeza do que a gente está fazendo, né? Sim. Então, naturalmente, você estudou muito, você se capacitou muito para você chegar no ponto e falar assim, poxa, vou largar o serviço público e a partir de agora minha dedicação total é para a engenharia civil. Né? O serviço público traz aquela grande ideia de estabilidade, de o serviço do sonho, que você vai se aposentar cedo, e você tinha não sei o que, e tantas vantagens e tal, e você tomar um posicionamento e falar, não, acho que agora é a hora de eu seguir esse caminho, é isso que eu quero para a vida, realmente é um exemplo para tanta gente, né, de tomada de decisão realmente, de certeza daquilo que se quer. Tem que ser passos assertivos, afinal você tem uma família, você tem conta para pagar, e sair loucamente sem um direcionamento certo também não resolve, né? E eu queria saber de você, Reginaldo, o que trouxe, né, você para a perícia? O que despertou? Você falou dessa abelhinha lá, que você já estava lá na PM, que você já era um cara curioso, eu lembro que você já conversou comigo sobre isso há algum tempo. Você era um cara curioso que sempre estava lá se inteirando dos assuntos, né? A gente sabe que, infelizmente, muitas vezes as edificações públicas são muito deterioradas, são edificações aí que passam aí muitos anos sem manutenção, e acho que isso também acabou te empurrando um pouquinho para essa área, né? Então, eu queria que você falasse nesse sentido aí, como que foi aí você falar, não, eu acho que vou para esse caminho, e o que você fez para começar nesse caminho? Legal. O importante, né, a gente está conversando aqui entre engenheiros, mas às vezes vai ter alguém que não é engenheiro ou que está no mesmo cenário que nós tivemos atrás, né? Tá no começo, tá no anseio. Ou tá no banco de graduação, né? Tá no anseio mesmo. Acho que todo mundo vai ter acesso. Essa é a ideia, realmente, né? Popularizar. O pessoal do banco de graduação, por exemplo, tem muitos empreiteiros, pedreiros, né? E etc., que tá lá e fala assim, será que eu vou conseguir largar a minha profissão que eu já tenho rentável hoje e eu vou entrar no mercado da engenharia como estagiário? Esse é um grande desafio, porque o profissional ali já tem uma renda fixa, já tem uma história, e fala, não vou estagiar porque eu vou ganhar, sei lá, R$1.500, R$2.500, e ele fala, não quero. Né? E acaba ficando acomodado no que ele já fazia. Eu tenho mesmo experiência de alunos que ele era porteiro, né? Não tem nada, desmérito nenhum contra isso. Mas era um porteiro do prédio e era um estudante ali de graduação. Aí a gente contagiou ele também, né? Com a história da engenharia, com a das perícias, e hoje ele está formado e está trabalhando com perícia. Sim. Mas aí o meu cenário, dentro da sua pergunta, lá atrás, dentro da polícia, do porquê de sair, né, das obras públicas, porque a obra pública, infelizmente, tem as modalidades de contratação, né, mas normalmente é sempre o menor preço. E quando se fala em menor preço, a qualidade também do trabalho acaba sendo ruim. Então foi uma grande escola para mim fiscalizar essas obras, né, porque eu tive que aprender o porquê que estava acontecendo por falta de manutenção, muitas vezes, né, ou da má qualidade dos materiais, e a má qualidade também na execução, né, que é o que gera a perícia. Né? A gente fala que é um pouquinho da patologia. Né? O que é uma patologia? Né? É a junção de uma falha com uma anomalia. Então, uma falha de projeto ou de execução e uma anomalia de material. Então, algum produto ali, um material que deu problema. Então, isso foi gerando uma escola muito louca, e como era funcionário público, tinha um salário fixo, né? Aí você fica engessado. Né? Aí quando abre a janela, que você fala, nossa, mas tem um mercado lá fora que remunera muito mais do que eu faço aqui dentro. Sim. Então, não foi também da noite para o dia, né? Eu entrei em 2008, eu saí da polícia em 2019. Então, foi 11 anos. Sim. Né? Não foi nada assim, vou sair. Então, tive que contribuir internamente, né? Montar ali a base, tá fixo, e perdi muito cliente, lógico, né? Você também que esteja nessa situação, com certeza deve estar perdendo muito cliente, porque não tem agenda. O cliente ele quer uma visita técnica, ele quer resolver agora, não é semana que vem. Não é na sua agenda, né? Aí eu tive muito esse problema, porque funcionário público eu tenho regrado, então eu trabalho de segunda a sexta. O cliente liga hoje, né? Por exemplo, eu estava vindo para cá, o cliente me ligou, Reginaldo, preciso que você venha aqui hoje. Se eu tivesse na função de funcionário público, eu não conseguiria atender.
Mas hoje eu estou mais livre. Não quer dizer que eu faço do jeito que eu quero, né? Porque sem regra, sem regra não funciona. Então, a gente consegue manter essa agenda. Então, foi uma das coisas assim que motivou eu sair. Porque eu vi que o mercado corporativo, né, o mercado externo, pagava muito bem pelo que eu já fazia e tinha demanda. Porque na minha cabeça a demanda de laudos, né, de avaliações, de inspeções em prédios, em casa, que seja, qualquer objeto aí imóvel, seria só aquele cenário. Uhum. Aí quando eu vi que, não, peraí, eu vou fazer uma inspeção predial. Entra num prédio, um condomínio tem diversos sistemas. Uhum. Nossa, a cereja do bolo. Falei, opa, peraí, o negócio está aqui. Então foi uma das coisas, né, que motivou eu sair, além do financeiro, né, mas foi também assim a questão de agregar conhecimento. Porque eu tinha bastante conhecimento ali na prática, né, foi até o que motivou a minha primeira especialização, porque saí da graduação e agora, o que a gente vai fazer? Né? Aí eu já atuava nessa área de laudos, né, fazendo perícias internas, porque um coronel lá queria tirar a parede. Eu quero abrir a porta e mudar de lugar. Pode? Tem que fazer uma análise estrutural. Exato. Né? Aí foi indo. Dei muita sorte, né? Não sei se está ainda esse tema para a gente discutir, mas a sorte de qual graduação, né? Qual pós-graduação escolher, né? Uhum. Esse também é um tema muito bacana, porque a gente sai da graduação com mil oportunidades, né? Mas não sabe qual escolher. Então eu tive a sorte, né, de escolher ali a engenharia de avaliações e perícia. Falo que é sorte, porque eu já fiz e deu muito certo. Né? Tem muitas pessoas que começam 2, 3 e vai pra gaveta, né? Mas eu acho que a vida é a junção de duas coisas, é sorte e competência, né? Sorte e competência. Acho que isso vale muito. Então, só a sorte não resolve, mas sorte e competência, as duas aliadas, eu acho que é o caminho certo. Isso é verdade. Né? E aí, eu sei que você fez alguns cursos, né? Você fez uma pós-graduação, depois você fez alguns cursos, depois você começou a dar curso onde você aprendeu. Então, assim, realmente, você foi realmente dominando a área de atuação e aí, naturalmente, formando realmente profissionais. Eu acho que isso é uma realização muito grande, né? Nós somos da educação, né? A gente compartilha esse gosto, a gente já conversou diversas vezes sobre isso, e é realmente algo muito satisfatório você formar profissionais, né? Eu acho que isso é algo que realmente muda a nossa vida, mas a vida de muitas pessoas, de gerações e assim por diante. Eu acho que isso é excepcional. Reginaldo, eu queria que você falasse, né? Como você comentou aqui, a gente tem um público muito diverso. Então, a gente tem engenheiro, a gente tem estagiário, a gente tem técnico, a gente tem... Enfim, a ideia é que, por meio do nosso concreto e conversa, as pessoas tenham acesso a profissionais, como você, de forma muito prática, realmente. Então, eu queria que você falasse, para esse nosso público, o que é essa nossa área de avaliações e perícias? O que faz um avaliador perito, um engenheiro que trabalha realmente com isso? E quais são as áreas de atuação desse profissional? Bom, o melhor é aprender, né, com quem já faz. Isso é o grande desafio até da gente, educador, mostrar que esse é o caminho certo. Porém, eu tenho alguns clientes, né, ex-alunos, porque depois que eles sofreram alguma situação adversa, eles procuraram meu curso e viram que o cenário também é para engenheiros. Como assim, Reginaldo? Na minha pós-graduação, um dos meus professores, eles falaram que conheceu a perícia depois de ter sido processado. Como assim? Não, você é engenheiro, você montou uma empresa de qualquer tipo de serviço e deu errado esse serviço. Ou faltou na entrega, ou perdeu prazo, enfim, né? E gerou um litígio judicial. Uhum. Né? E se gerou um litígio judicial, você é dono da empresa ou profissional habilitado, o fórum vai te notificar e você vai ter que responder aquele processo. Então, muitos conhecem a perícia através da dor, que foi o caso do meu professor lá atrás. Falou, eu estava de boa, de repente chegou um telegrama em casa para eu comparecer no fórum, porque tinha uma RT de uma obra que eu tinha feito e eu fui responsável técnico dessa obra. Então, ele conheceu assim, isso em 89. Uhum. Né? Para muitos acharam a perícia saiu agora do forno. Ele conheceu em 89. Eu não tinha nascido fazia pouco tempo. Imagina eu que conheci em 2016, 2015. Eu conheci através da pós, que tinha esse mercado da perícia judicial. Uhum. Então, de lá para cá, Magno, eu venho fomentando, né, a perícia judicial para engenheiros, para arquitetos, né, para corretores de imóveis, para advogados também, que também atuam nessa área. A perícia judicial. Aí o cara fala assim, mas como que eu vou atuar? Como que eu atuo? Né? Como que eu sou perito? Eu preciso prestar um concurso público? Não.
Você já é graduado, você já é expert na sua área. Uhum. Ah, mas como que eu atuo? Eu tenho que ir lá no fórum? O que eu tenho que fazer? Aí a gente mostra toda a caminhada, né? Onde acessa, como faz o cadastro. E o melhor ou pior, né? Depois que você faz o cadastro, o e-mail chega e você tá com a bola na mão. Você tem que desempatar aquela treta lá que teve lá atrás. Aí muitos alunos falam, Reginaldo, mas eu não entendo de engenharia de estrutura, né? Ou geotecnia. Será que vai ter algo assim? Eu falo, vai. Mas se eu não souber, chama o parceiro. Procura quem né? sabe, essa é a regra. O colega lá, meu professor, em 89, ele descobriu, ele tinha 30 anos de experiência ensinando. Né? Então ele teve que repassar, porque chegou gente mais nova para continuar aquele trabalho. Sim. Então a perícia no âmbito judicial, eu conheci através na pós, né? Já sabia que existia perícia, mas não tinha também essa clareza que o engenheiro recém-formado podia atuar, né? Hoje pode ainda, aqui no estado de São Paulo pode. Alguns estados, Minas Gerais, Rio de Janeiro não pode, tem que ter 2 anos de graduação, tem que ter um curso de especialização, enfim, mas é critério de cada estado. Né? Certo. E a parte da avaliação, né? Porque uma coisa é você perito, por exemplo, de vício de construção, né? Patologia da construção, né? Um material, alguma coisa que aconteceu, e outra coisa é você avaliar o bem, que é até confundível às vezes. Né? A gente caminha com os dois muito próximos, mas na verdade são coisas distintas. São coisas distintas, porque quando fala assim, eu preciso que você faça uma avaliação no meu apartamento, não é assim que as pessoas falam quando quer reformar? Sim. Não, mas não é avaliação, né? É uma inspeção do seu apartamento, se pode remover uma parede, ou se pode fazer um embelezamento ali. E confunde-se muito, mas o mercado confunde a palavra avaliação com inspeção e com perícia. Mas nós, especialistas, tentamos, né, limpar essas dúvidas para que os profissionais que estão chegando entendam que avaliar, né, conforme a norma, né, a 14653, ela fala que é dar valor ao bem. Então, ou seja, quanto que vale o bem, né? Seja ele imóvel ou imóvel, né? Uma casa, um apartamento ou uma mesa, né? Um objeto. Então, a engenharia de avaliações, ela traz valor ao bem. Quanto que vale, né? Aí, seja para valor de mercado, valor de penhora, valor de locação, valor de... Enfim. Indenização. Tem diversas tipologias de valores, né? E aí entra a engenharia de avaliação. Aí, trazendo de novo para o mercado do judicial, é o que mais tem, porque, infelizmente, né? O que mais existe hoje ainda, um recorde, né, no país, é litígio de separação. Né? O casal separou e tem bens em jogo. Aí vai para inventário, né? E aí, quanto que custa a casa? Quanto que custa o terreno? Né? Quanto que vale? Quanto que vale? Né? Então aí já entra a engenharia de avaliação. Eu tenho uma métrica que 80%, né, sendo bem claro, das nomeações judiciais envolve avaliações de bens. Seja para valor de locação, renovatória de locação, que tem muita também. Você imagina um universo de imóveis locados no estado de São Paulo, por exemplo. É muita coisa. E todos esses contratos eles têm que ser renovados. Aí tem o desacordo comercial, vira processo judicial, aí nós, engenheiro avaliador, para desempatar o imóvel. É um mercado muito amplo. A verdade é essa, né? Então, assim, você tem muita área de atuação, muita possibilidade realmente de apresentar o seu serviço. Então, tem toda essa parte do judiciário, que é você ser o braço direito do juiz, basicamente isso, né? Exato. Eu estava conversando com um advogado há um tempo atrás, ele falou, não, eu preciso de um assistente técnico, eu preciso, quando é o advogado que contrata, ele precisa de um assistente técnico, e aí o juiz precisa do assistente dele, que é o perito direcionado, né? Nomeado e tudo mais. Então, assim, é um profissional que precisa estar de mãos dadas. O advogado ele não tem expertise para saber se um prédio teve uma determinada patologia por recalque, por mau uso de material, por projeto. Ele não tem essa expertise. Então, aí que entra o nosso profissional, o perito realmente, o especialista para desenvolver isso. E se você, claro, não é especialista, mas se foi nomeado, você tem que andar com um especialista. É basicamente isso. Isso é completamente normal e o mercado precisa disso, da gente ter bons parceiros. Nós somos parceiros comerciais, além de tudo, né? Então, eu trabalho especificamente com projetos, você trabalha na parte de avaliações, e vez por outra você precisa de um projeto. Então, a gente desenvolve aqui, a gente tem essa parceria realmente. E isso é fundamental, ter essas conexões mesmo, ter o profissional, o seu aliado, para caminhar junto com você, né? Acho que isso é essencial para qualquer nicho do mercado. Sim. Dentro disso que você está falando, só para fazer um adendo aqui, da parada do projeto e do perito, muitos falam assim, Reginaldo, é rentável? Sempre essa pergunta. Sim. É rentável?
ou não é. Não sei quanto que é rentável para você. Mas por que que o network, a parceria é interessante? Por quê? Se eu sou chamado perito, seja no judicial ou fora do judicial, né, para uma briga interna ali ainda que não virou judicial, eu vou fazer a perícia, vou montar um laudo, o meu laudo é completo, né, ele tem lá todo o diagnóstico, a metodologia que eu usei para poder chegar naquela conclusão e faço as recomendações. E normalmente, o exemplo do recalque que você comentou, recalcou, eu vou colocar no meu laudo que o prédio ou a edificação recalcou. Qual que é a solução? Fazer um projeto de reforço. Exato. Ah, mas você faz o projeto? Não. Tem uma empresa especialista que faz. A empresa especialista faz o projeto, o que ela faz daqui a pouco? Coloca alguém para executar. Então é uma engrenagem que roda. Que assim, não dá para fazer tudo. Né? Então tem o profissional laudista, né, que muitos chamam, faz o laudo, faz a recomendação e direciona para quem? Para os especialistas. Né? Exato. Trouxe o tema de projeto. Aí o profissional está chegando e fala, mas eu não sei fazer nada. Começa, né? Só começa. Começa. Com responsabilidade. Só isso. Começa com responsabilidade. É isso aí. Tenha seu registro no CREA, recolha suas ARTs de tudo bonitinho e começa com responsabilidade. Eu acho que esse é o caminho para qualquer área que você vai atuar. Né? E essa era a próxima pergunta. Eu posso começar, né? Eu estou aqui, acabei de me formar e eu posso só começar? Eu posso ir atrás? O que eu faço? Porque parece uma área muito complexa, de um nível de responsabilidade absurdo. Afinal, você foi nomeado por um juiz, por um advogado, você está no meio de uma briga e você entra ali, né, no meio dessa briga e você tem que se impor tecnicamente. E por muitas das vezes a pessoa não tem essa experiência para se impor tecnicamente. O que você recomenda? Como é que a gente faz para começar nessa área de forma assertiva, com responsabilidade, de forma correta realmente? A principal parte, né, nessa pergunta de como começar corretamente é você aprender com quem faz. Esse é o ponto principal. Então, assim, acabei de sair da graduação, entendi que o Magno fala disso, o Reginaldo fala daquilo. E aí, eu quero fazer isso. Chega mais perto de quem sabe fazer, né? Não tenha preconceito de estagiar. Ah, mas eu sou formado, eu não faço estágio. Faz. Com remuneração ou sem remuneração. Fica perto de quem sabe fazer. Aprendeu a fazer, não tem problema. Agora já consigo bater asa sozinho, você vai começar. Lógico que no caminho vai ter diversas dificuldades e você vai acabar voltando de novo para onde você começou. E aí é onde entra aquele círculo do network, das parcerias. Como você trouxe a palavra ART, né, do CREA, né, eu tive o prazer ou desprazer também essa semana de um profissional me ligar e falar, Reginaldo, problema de muro de divisa, né, ele fez o projeto lá do muro de contenção lá, e esse muro caiu. E o cliente falou, você fez um muro e virou litígio judicial. E ele falou, Reginaldo, fui processado, me processaram até no CREA. Eu tive que responder na junta de ética no CREA, porque eu coloquei a minha RT. Então, o lance da responsabilidade. Ele saiu bem, porque ele fez um projeto, ele é engenheiro, né? Fez o projeto, a execução do projeto que não foi ele que fez. Então, se ele não fez, também não fiscalizou, ele teve um pouco de culpa em cima disso daí. E agora eu entrei no cenário porque ele me indicou para o cliente dele para eu defender ele como assistente técnico. A parte judicial você entende mais do juridiquês, né? Que é o caminho ali do jurídico, junto com o advogado, e ele ficou na parte do projeto. Então, ele trouxe para mim esse cenário e falou, é muito louco, Reginaldo. Eu achei que ser perito era simples, era tranquilo, não tinha responsabilidade. Mas uma RT que ele fez, um projeto que ele entregou, tem 3 anos, ele achou que já tinha ido embora. Né? Mas ele foi ali para a junta técnica do CREA, né, de código de ética ali, podia até perder o próprio CREA dele, se ele tivesse realmente dado uma vacilada, mas ele está junto de um processo hoje. Então, para quem está começando, tem que tomar esse cuidado, né? Eu vou fazer laudo, tá? É simples, eu pego um modelo, sigo um modelo. Todo mundo segue o modelo, não é bem assim. Né? Não, vou usar a inteligência artificial, que hoje está fácil. Está fácil mesmo. Mas se você não conhecer os preceitos, né, os conceitos da norma, ela vai escrever qualquer coisa. Sim. Então, se você não tiver o hábito também de ler uma norma, né, ler uma NBR, uma instrução técnica que seja, você vai aceitar tudo que tiver, e não é bem por aí. Exato. Não é bem por aí. Então, a dificuldade, né, e de começar, a dificuldade de não errar, né, o caminho é como eu comecei a falar aqui, procura quem já faz. O caminho é mais curto, né, ou seja mentorado, né, procura um mentor. Sim. Acho que é o melhor caminho, procura um mentor.
Contrate uma mentoria. Fala, eu quero ter um escritório de engenharia. Mas o que você vai fazer? Não, vou colocar uma placa lá, engenharia geral. Tá. Mas o que é engenharia geral? Né? E aí, né? E a partir daí, o que a gente faz? Então, essa questão do começar, eu falo que aprenda primeiro com quem faz, tome cuidado, porque vai vir várias coisas para você fazer. E talvez você, vou encarar, mas não, melhor procurar um parceiro. Divide. A pizza tem 8 pedaços, né? Fica com um pedacinho só e vai plantando. Daqui a pouco você taca na metade dela e todo mundo se alimenta. É verdade. Tá? Acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Acho que é um caminho seguro, é um caminho que funciona e realmente traz tranquilidade para o profissional que está começando. E qual que é o principal, né? Os principais desafios que você encontra na área de perícia? O que você acha que é um desafio que você fala, putz, isso aqui realmente pesa para o desenvolvimento da minha atividade? Desafio de desenvolvimento, hoje a gente tem assim ainda, né, os grandes players do mercado aí, que são os mais antigos, né? Depois, né, depois da pandemia, posso dizer para você, que a informação teve que sair mais para todo mundo, né? Todo mundo ficou mais em casa, acesso à internet, enfim, começou a ter mais informação. Chegou mais fácil. Né? Para a gente fazer uma perícia, por exemplo, pegar um sistema de impermeabilização, a gente tinha que pegar um livro, né, ou para a biblioteca da faculdade, e era difícil. Então, esses colegas antigos começou a ter que ir para a rede social, com muita dificuldade, né? E devido a muita dificuldade também surgiram novos, que falaram, nossa, mas o cara fala disso, isso eu sei fazer. Mas ele fala daquilo, eu também sei fazer. Aí surgiu os novos. Né? Então, os institutos hoje, né, o IBAP, por exemplo, o Instituto de Engenharia, que fala de perícia, eles facilitaram muito a informação. Sim. Então, o desafio hoje é você correr atrás, além, né, continuar correndo atrás do conhecimento. Sim. Né? E não só um curso, não só um treinamento, não só um simpósio, não só isso. Né? Mas a dificuldade é querer fazer. Hoje a dificuldade é querer fazer. Porque a informação hoje a gente tem. A informação tá fácil, né? Hoje a informação a gente tem. Antes a gente não tinha informação. Tipo, eu quero fazer uma perícia, ou quero ser especialista em perícia de fundações. Nossa, vi um pouquinho a coisa de fundação na faculdade, na graduação. Eu tenho que fazer uma pós. Você vai fazer uma pós, você não vai aprender nada. Sim. Né? Eu sou especialista em fundação, mas você foi para campo? Não. Aí vem essa dificuldade. Aí o que é a internet, né? O que o mercado digital fez com a gente? Exigiu que aqueles antigos falassem, então eles saíram do estrelismo, né? Porque viu que tem gente nova chegando, falando até melhor do que eles. Né? Às vezes até besteira. Falando besteira também, né? Mas está falando, né? Aí os institutos, os grandes ali também ficaram, peraí, né, meu? Tem o Reginaldo lá falando sobre patologia. Quem é esse cara? Né? Aí começou, eu mesmo já fui convidado para fazer algumas coisas, mas você fala de avaliação, como que é trabalhar com bancos? Como que funciona trabalhar com bancos? A gente vai desenrolando. Mas e o dia a dia do avaliador, como que é? A gente vai falando, porque é prática. É diferente de você ler uma NBR, é diferente de você ir na prateleira pegar um livro sobre o assunto, é muito diferente. Né? Então o desafio da perícia ou do avaliador é querer fazer. Eu acho que é o desafio de qualquer área, sabia? Hoje a gente tem informação muito fácil. Hoje a gente tem informação, enfim, você coloca no ChatGPT qualquer coisa e ele escreve perfeitamente o que você quiser. Exatamente. Só que o problema é, qual é a assertividade daquilo? O ChatGPT não tem a experiência de campo. Ele não sabe como foi feito cada etapa da obra, o que tem que ser analisado na sua perícia. Ele não sabe. Isso é a sua expertise. Sim. Eu falo isso, já falei no último episódio, a inteligência artificial não pode substituir a inteligência humana. Jamais. Ela tem que ser um aliado. A gente com certeza vai usar inteligência artificial para formatar um trabalho, para escrever alguma coisa, sim, mas a essência tem que ser nossa. A verdade sim, é essa, né? E isso, né, às vezes traz, por muitas das vezes, você usar de forma inadequada, traz erro realmente. Então, você falar abobrinha no meio de um documento técnico, você pode ser, inclusive, depois culpado num processo judicial. Você pode ser apontado sim, depois. Então, realmente é muito complexo isso. Né? É uma área de atuação relativamente simples de entrar, você não precisa ter uma experiência prévia, você não precisa ter domínio de muitos softwares e tal para atuar como avaliador, como perito, mas não sim, precisa de tudo isso.
mas você precisa ter muita consciência da responsabilidade e da complexidade realmente daquilo que você vai desenvolver, né? Eu acho que esse é o caminho realmente que a gente tem que sempre deixar em mente. Não existe uma área na engenharia que é fácil, que a gente chega e começa a fazer sem experiência, assim, só vai. Não, porque isso não é engenharia. Engenharia é realmente algo complexo, que precisa de dedicação, precisa de empenho, e a partir daí as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que esse é o caminho. E isso faz com que evitemos erros nas coisas, que é o grande risco da engenharia, você errar, porque a consequência é muito grave de modo geral. E eu queria que você falasse quais são os principais erros que você encontra na engenharia de avaliação e perícia, e quais os cuidados que devem ser levados aí em conta para que não aconteçam e não prejudique o profissional que está atuando nessa área. Sim. Me faz lembrar, assim, eu tenho, né, treinado pessoas, tenho quase aí, colocar cursos livres, né, de perícia e de avaliação, mais de 2.000 alunos, né, nesse período de 2016 para cá. E até tem um vídeo que eu gravei com um colega, tá no YouTube, que a gente fala de contestação de laudo. O que é a contestação de laudo? É você pegar o erro que o colega cometeu. Erro não, o equívoco, né? Que ele não errou, ele se equivocou, né? Sim. Então, aonde que ele se equivocou? Numa NBR, né? Ou numa conclusão que deixou brecha ali, e a gente trata sobre a contestação do laudo. Então... Eu acho que eu assisti, foi uma live, eu acho. Foi uma live. Eu assisti essa live, eu assisti. E aí vem muito disso, porque o profissional, para entrar é fácil, como você falou, é fácil. Mas e quando vira o questionamento? Como que eu respondo? Né? Eu já tive profissionais na minha sala, que eu estou dizendo, como eu comentei, o profissional lá, nós estamos em São Paulo, o pessoal do Rio Grande do Sul, veio assistir o curso aqui presencial em São Paulo. Por quê? Ele foi contestado no laudo e não sabia responder. Falou, não, Reginaldo, mas eu fiz tudo certo. Conforme eu aprendi lá no curso do Zé das Couve, lá, né? Ele fez tudo para mim, tudo assim, entreguei, tá tudo certo. Eu falei, não, peraí, vamos entender. Vamos entender. Aí achou o quê? Um erro de uma forma. Por quê? Aquele profissional, ele aprendeu daquela forma e repassou o conhecimento. Ele não se atualizou. Sim. Então aí vem os erros, as falhas, né? Os equívocos, que aí é onde entra a nossa expertise. Por que hoje o cliente prefere contratar o escritório do Reginaldo? Por que não contrata o outro? Porque o Reginaldo já tem experiência. Sim. Né? Ele já errou muito já. Então hoje ele já está mais calejado, ele erra um pouco menos. Né? Então, na perícia, tem muito questionamento. Sim. Na avaliação, tem muito questionamento. Porque uma coisa é os seus olhos, né? Você vai avaliar um imóvel, você vê lá o estado aparente do imóvel, para você ele tem 15 anos. Aí chega o meu estagiário e fala, não, tem 10. Só essa divergência vai mudar o valor do imóvel. Sim. Então, Reginaldo, mas não é exato? Não é exato. Vai usar as mesmas fórmulas? Vamos usar as mesmas fórmulas. Mas eu usei o livro do fulano. Aí o livro do fulano, o cara não usou ali por exemplo, a norma foi atualizada e ele está desatualizado naquele livro. Sim. Aí o colega que está executando a avaliação, ou usando um software, que pode estar também desatualizado, gera o valor final errado. Sim. Aí quando a auditoria do laudo vai olhar e fala, não, peraí, o que você quis dizer com isso? Mas o que você quis dizer com isso? Aí vem os questionamentos. Aí é onde tem as falhas. Né? E se a gente não souber resolver as falhas, seja humilde. E falar, eu equivoquei, eu errei, né? Vou verificar. Né? Porque no âmbito da perícia, Magno, tem muito disso. Do estrelismo, né? Eu não erro. Eu não erro. Exato. Porque além de errado, né, do não erro, na judicial, por exemplo, você induz o juiz ao erro. Sim. Eu tenho casos que o perito não voltou atrás, eu trabalhando como assistente, defendendo uma das partes, o perito fez o laudo, contestamos o laudo do perito, o perito não voltou atrás, mesmo sabendo que ele estava errado. E o juiz decretou a sentença em primeira instância, ganho de causa do outro lado. O que aconteceu? O nosso advogado entrou com recurso, processou o juiz, processou o perito, e hoje está uma briga do caramba lá. Quem está errado? Entendeu? Exato. Então, tecnicamente, a gente discute o quê? NBR e prática da engenharia. Sim. Né? Nós que formamos profissionais, a gente estuda o quê? A bibliografia, NBR orientativa. Sim. A gente não inventa nada. Reginaldo, mas se não tiver na norma, e se não tiver em livro? Cria uma metodologia. Valide ela. Exatamente. Né? Valide ela. Então, errar, né? Mas para errar menos, vá com quem está fazendo, né?
não é desprezo, né, menosprezo você falar que se equivocou. Sim. Não Acho sabe, que é não humildade sabe. mesmo. Não sabe, não sabe. Vista-se de humildade, né? Acho que é isso. O que não pode fazer, como eu já tive infelizmente, essa situação, de um profissional se passar por ser e não ser. O profissional estou como assistente técnico no processo, e o outro lado o cara fala que é engenheiro especialista em instalações hidrossanitárias. Né? Aí está envolvendo em problema de instalação hidráulica no prédio. Aí vai ver, o colega falou que é especialista, mas nem o CREA de engenheiro ele tem. Porque ele é um encanador, é um empreiteiro que trabalha muito tempo com aquilo e se julga expert no assunto. Sim. Ele é expert na execução, mas ele não está habilitado para atuar. E por que ele entrou no processo dizendo que ele é especialista? Aí começa a briga. Então, onde está o erro nisso? Daquele profissional. E nós sabendo que existe um código de ética, existe a atribuição da engenharia, da arquitetura, né? Tem a lei federal sobre isso, de atribuições. Quando a gente começa a entender um pouco mais desses assuntos, a gente consegue questionar mais os erros, né? Entregar mais qualidade no que nós estamos entregando. Quando vira um questionamento, a gente consegue sair muito bem dele, porque estudamos. Exatamente. Né? Ah, Reginaldo, mas se eu não souber do assunto? Cara, vai procurar o curso, vai procurar um treinamento, se qualifica. Né? Eu acho que qualificação para qualquer área de especialização é o fundamental. É o fundamental. A gente não sai da graduação sabendo de tudo, muito pelo contrário. Eu falo que a gente sai da graduação aprendendo a aprender. Aprendendo a aprender. Como que eu aprendo as coisas? Eu, depois de muito tempo, aprendi como eu aprendo. Então, eu aprendo observando, treinando. Não gosto de muita aula teórica, eu gosto de toques principais. E aí eu descobri como eu aprendo. E aí eu aprendo muito na prática, testando e tudo mais. Então, é uma forma de aprendizado. Cada pessoa aprende do seu jeito. E você aprender a aprender como você aprende, é fundamental para qualquer especialização, né? Para você conseguir realmente entrar numa determinada área e ter sucesso nessa área. A qualificação, mas para você se qualificar, você tem que saber como você aprende. Acho que isso é essencial para você dominar aí, enfim, né? Como eu disse, uma das grandes áreas, das muitas áreas que a gente tem na engenharia. E você até comentou aí brevemente algumas histórias, mas você está aí há mais de 10 anos no mercado, você passou por muita história. E eu queria que você compartilhasse com a gente aí alguma experiência, alguma história curiosa, seja pela complexidade, seja realmente pela curiosidade do processo, nessas áreas aí de avaliação ou perícias, né? Eu tenho, por exemplo, algumas histórias de projetos curiosos que a gente já fez, né? Então a gente tem aí algumas coisinhas. A gente já fez os mais diversos projetos. Eu fiz projeto de cemitério, já fiz projeto de centro espírita, igreja, enfim, tudo que é tipo de projeto a gente já desenvolveu. Isso me traz algumas curiosidades, né? Então, uma vez a gente foi no cemitério para fazer o projeto de uma composteira, né? Então, tinha muita vegetação no cemitério, super bonito e tal, que mudou até o nome, não era mais cemitério, era Memorial Parque, porque era um padrão de parque mesmo. E a gente foi contratado para fazer o projeto estrutural da composteira, porque é um negócio que tem muito peso e tal. Então, é um projeto que me chama a atenção. E eu gosto de compartilhar, assim, porque é curioso realmente, né? E eu queria que você compartilhasse alguma história realmente que você já vivenciou na avaliação, nas perícias, que realmente foi bem marcante para você, seja lá por qual for o motivo. Legal. Tem bastante, né? Mas eu digo assim que sempre surge algo novo. Algumas coisas ainda fascinam. Isso aqui, será que é que você falou do cemitério, projeto, né? Na avaliação é valor do imóvel, né? Então, o que pode acontecer, que sempre acontece? Você vai avaliar o imóvel. Você está como perito judicial no processo. Só que esse processo começou há 10 anos atrás, há 9 anos atrás, há 3 anos atrás. Aí você está perito e tem que avaliar o imóvel. Chega lá, cadê o imóvel? Não tem mais imóvel. O imóvel já foi demolido. Ele não existe mais. O exemplo de uma desapropriação. E você tem que avaliar aquele imóvel. E aí? E como é que você faz? Entendeu? E aí? Né? Você vai trabalhar em cima de imagem. Né? Mas isso em cima de imagem, em nenhum lugar está escrito. Aí o que normalmente o pessoal faz? Cara, não sei fazer. Devolve. Porque não tem mais o bem. Como que eu vou avaliar o bem? Não tem o que pegar mais. Isso num cenário de avaliação. Tem diversos. Né? Um que marcou, assim,
de uma contestação uma vez, foi um imóvel que foi para financiamento, né, um apartamento, só que avaliaram o apartamento errado. Como assim, Reginaldo? O número. Putz! E aí saiu Número. toda a documentação, número do apartamento. Porque ó, o apartamento é por andar. O avaliador viu lá o 67. Imóvel, interno, padrão de acabamento e vapo. Aí quando vai para o setor de avaliação, não, mas não é 67 o número, é 97. 3 andares acima. Mas não tinha número no 97. E aí? No tanto que hoje, né, dentro do mercado de credenciamento, um dos critérios para que o imóvel seja avaliado é o número. Por que é critério? Porque antes não tinha esse Tem que critério. estar claro lá, esse né? apartamento. Então, se o imóvel não tem número, ele não pode ser avaliado. Então, se você chegou no imóvel e não tem número, não tem como avaliar. Ah, mas é básico, então é vizinho do número tal. 96, 97 é esse. Não, mas espera aí. Então, são situações assim que é atípico, né? Sim. Isso, tem os imóveis também que são, a gente chama de adjudicados, que são os imóveis recuperados de financiamento, que aí o pessoal chega para avaliar, tirou tudo, não tem nem o espelho de tomada, arranca a vaso sanitário, arranca tudo. Sim. Né? Aí o pessoal, e agora, como é que eu vou avaliar? Como que eu vou comparar esse imóvel com o outro que tem? Porque quando a gente faz a avaliação, ou a gente usa o método comparativo, que eu vou comparar apartamento com apartamento. Mas o padrão de acabamento também é considerável. Sim. Mas e o imóvel que está judiciado? Você não pode nem entrar no imóvel. Então são critérios, técnicas que assim é o dia a dia que traz. Sim. Né? Tem bibliografia que fala um pouco disso? Tem, porque quem escreveu vivenciou um pouco. Mas não é tão fácil chegar. E no ramo da perícia, recentemente, semana passada, eu estava numa situação de uma recuperação de fachada. Uma construtora grande aqui no estado de São Paulo errou na fachada. É um projeto de concreto armado, ripado, concreto ripado, e diversas carbonatação. Né? E aí, contrataram isso, um projeto lá executivo? Não. Então os moradores estão questionando, porque tom, né? Tom branco, eu quero concreto, tom de concreto, não esbranquiçado. Cara, mas isso aí é uma reação do concreto. Mas ninguém falou. Que Fora a hegemonia ali, está totalmente fora de prumo, tudo torto. Porque as formas, ao tirar, ela ficou toda uniforme. Tá horrível, tá horrível. E é numa região nobre de São Paulo, região de Moema. Né? Falou, nossa, pagaram muito caro no metro quadrado para receber o que receberam. Sim. Então, assim, o que é diferente? É isso. Né? Eu faço, você faz perícia de quê? Eu faço perícia. Do que tiver. Eu faço perícia. Né? Eu sei fazer perícia. Mas o que você sabe fazer mais? Eu domino a parte de patologia. Mas você domina 100%? Não. Chega uma etapa que, não dá. Tem que fazer um ensaio, e o ensaio custa caro. Então para por ali. E na avaliação, a mesma coisa. Não dá para avaliar, não existe um imóvel, como que eu vou avaliar? Sim. O imóvel e a documentação do imóvel também está batendo ou não está batendo? Um exemplo clássico assim, você pega um terreno, e esse terreno tem contaminação de solo. Sim, eu tenho um caso desse aí que... Então, né? Aí assim, mas e aí, Reginaldo, como que eu vou avaliar um imóvel, um terreno, que não pode ser construído nada sobre ele? Tá bom, mas isso é um fator que vai depreciar o terreno. Não quer dizer que ele não pode ser avaliado. Sim. Então, técnicas. Sim. Então, o que é diferente na perícia, né? Falando de visto de construção, o que é diferente na engenharia de avaliações? É tudo. Porque cada coisa é uma coisa. Eu vou fazer uma desapropriação, vou fazer um uso capião, vou fazer o valor de locação, o valor de venda, o valor de penhora, né? O inventário, tudo muda. Sim. E a metragem do imóvel? Clássico também. No IPTU está uma metragem e na matrícula está outra. Ou na matrícula não tem nem a averbação da área construída. Sim. E aí, o que eu faço, Reginaldo? Tem muito disso para mim. Né? Aí entra, enfim, a avaliação e perícias, né? Essa parte já começa a vincular com outras áreas que a gente vai falar, inclusive, em outros episódios com outros especialistas, que é a questão de regularizações, que é uma área também excepcional, outro cenário, né? é outro cenário, que é uma área que tem uma demanda absurda, né? Que um potencial realmente muito grande de possibilidades para os formados, para os engenheiros, para os profissionais. E eu queria, Reginaldo, que você, né, tendo toda essa sua bagagem realmente, fizesse a recomendação. Quais são os primeiros passos para a pessoa que quer iniciar
na área de avaliações e perícias? Você já deu um toquezinho de anda com quem sabe. Anda com quem sabe. Acho que esse é o primeiro passo. Mas qual que é a recomendação? Faça um curso, assiste o vídeo aula no YouTube, baixa o aplicativo, enfim, o que eu posso fazer para começar de forma assertiva nesse mercado de avaliações? O que você recomenda? A recomendação é, como eu tenho também a minha página da rede social, né, Magno? No Instagram é o @prof.reginaldo, né? E no YouTube é professor Reginaldo. Né? Colocou lá, vai aparecer acho que uns 2 Reginaldo falando de avaliações e perícia. Tem eu e mais uns 2. Ninguém mais se atreveu a falar sobre isso. Né? E o pessoal tá ali. E outros players aí do mercado, né? Então, o ideal é, como a informação tá fácil, vê o vídeo do YouTube, compra alguns cursos, né? Tem algumas escolas renomadas aqui no estado, ou no seu estado, que seja. Procure, invista um pouco ali, porque conhecimento é conhecimento, né? Conhecimento é conhecimento. Ah, mas eu vou fazer um curso, eu vou virar expert? Não. Eu vou fazer um curso, eu já posso sair segunda-feira, fiz o curso no final de semana, segunda-feira como expert? Não. Né? Lógico que o meu curso, por exemplo, eu te dou vários modelos, vários exemplos. Você vai estar capacitado a fazer, mas habilitado a fazer, não, eu sei fazer, mate no peito e não vou errar, não. Então, é um mercado bom, né? Tá faltando profissional? Sim. Né? Se a gente colocar aí uma métrica que eu tenho também de número de processo judicial, de variativo de processo judicial, é um horror, é diferente, é muita coisa. Para o número de peritos que tem cadastrado e o número de juízes que tem. Sim. É uma coisa absurda. Então, falta profissional. Aí sempre vem um profissional e fala assim, não, Reginaldo, mas lá na minha região é só o perito tal que é nomeado. Tudo bem, porque ele já plantou muita coisa. Ele já tem a confiança do juiz, mas uma hora você vai entrar. Exatamente. Então, vai semeando e entra. Sim. Entrou, beleza. Então, tem vários caminhos, né? O primeiro que a gente fala é, procure andar com quem sabe. Né? Como a informação está fácil, rede social, né? Instagram, LinkedIn, né? YouTube, e assim vai indo. Até, agora estou melhor, eu estou entendendo um pouquinho. Aí faz o curso, tira a dúvida com o professor, né? Porque se o cara está ali como professor, ele tem que ter uma jornada de conhecimento. Exatamente. Né? Então, quando você vai para o curso, seja ele AD ou presencial, tira a informação. Infelizmente, né, tem alguns aí no mercado que fala que sabe, mas não sabe fazer. Porque vai na onda aí do mercado digital, eu sei fazer, o tema que está vendendo é isso, e quando você vai ver a biografia do colega, ele acabou de sair do banco de graduação. Exatamente. Ele não sabe nem o que está fazendo. Eu brinco que tem muito cara que fez o curso do cara que ensina a vender curso, Exato. E aí ele não tem a prática do negócio. Ele só fez o curso do cara que vende curso, mas o cara não teve vivência, ele tem um monte de informação, teve um monte de acesso a coisas que não trazem realmente a essência que a gente precisa apresentar para o profissional. Acho que é muito diferente quando o cara está lá sentado na mesa com você, num treinamento, numa mentoria que realmente é algo direcionado a ele, que ele está com um profissional capacitado, que tem lá um histórico realmente de diversas nomeações. Eu vi que você postou recentemente a nomeação. Sim. Então, assim, você tem uma bagagem realmente muito grande. E isso, naturalmente, para o profissional que está começando, é uma boa referência. Eu acho que é isso que serve realmente de muita lição para a gente que está com vontade de entrar nessa área. É uma área fácil de entrar? Sim. Relativamente sim. Mas eu acho que é muito mais importante entrar de forma certa, capacitado, qualificado. Porque não adianta você só entrar e não ter a confiança. Né? Eu acho que é isso que a gente comentou há alguns minutinhos atrás, Sim. que eu reforço agora. Tem um ponto, Magno, que é interessante, né? Eu dei um curso presencial o mês passado e eu tenho a mania de ensinar como faz, né? Então eu abro lá como faz o cadastro, né? E eu estava com o cadastro desativado no Tribunal de Justiça de São Paulo, por questão de agenda. Porque você tem prazo para entregar a demanda. E eu tô ali com os alunos, entra aqui, faz ali, eu ativei o cadastro. E o que aconteceu? Foi nomeado. E assim, tem alguns recordes, né, que eu trago dos 2.000 alunos, que o mais rápido foi 15 dias de um aluno. O mais rápido. O cara fez o cadastro, 15 dias depois chegou a nomeação. Uau! Tem profissional que está 2 anos. Fala, Geraldo, eu não sei como que faz para ser nomeado. Sim. Aí eu
caí nessa também, porque eu reativei meu cadastro ativo, 2 semanas depois veio a 2 uma vez. Eu logo 2 ameaças. E aí eu não posso perder. Eu falei, caramba, falei, agora que já tá aí, né? Então bora. Vamos fazer, né? Então, é uma experiência assim de... É fácil entrar? Lógico, você vai ver vídeo, vai fazer um curso, vai entender com quem faz, mostrei ali aos alunos como faz, e fiz o cadastro e eu fui chamado. Né? Aula prática na prática. Então é o lance do aprender de quem sabe fazer, né? Exato. Porque assim, eu não sou vendedor de curso. Exato. Né? A gente não está vendendo sonho, né? Exato. Está vendendo o que acontece. Então, só para compartilhar esse episódio, que eu falei, caramba, e agora, né? Podia estar no papel do aluno, e agora, Reginaldo, como que eu faço? Como é que eu faço para fazer isso daí? Né? Agora eu vou fazer. Já que eu fui nomeado, deixa eu honrar esse negócio. Então, bora. Muito bom. Eu te acompanho bastante nas redes sociais, né? Você compartilha um pouquinho do seu dia a dia, realmente das avaliações, das perícias. Eu vejo muito dos equipamentos que você dispõe. Você tem um monte de equipamento, você tem pacômetro, você tem drone, você tem, enfim, um monte de coisa realmente para facilitar e trazer qualidade para o seu entregável, para o seu documento final, para aquilo que você foi contratado. Quem está começando não precisa de tudo isso, né? Não precisa. Eu estava conversando essa semana com o pessoal da minha equipe, que há uns 2 anos atrás, a galera estava fascinada por equipamento. Né? Você, eu faço perícia, mas qual equipamento que você usa? Eu tenho que ter um fissurômetro, eu tenho que ter um pacômetro, eu tenho que ter um midímetro, eu tenho que ter um buroscópio, eu tenho que ter uma câmera térmica. Você tem que ter tudo isso, lógico. Mas quanto custa tudo isso? Você vai investir 15 mil reais em equipamento e você não vai usar? Então, não é melhor você começar? Eu vou fazer uma perícia que tem sinais de umidade. Você precisa de um medidor de umidade. Não tenho dinheiro para comprar, você pode alugar. Pode alugar. Né? Mas e se não quiser alugar? Chama um colega que já tem. Faz a parceria com o colega. Então, no começo, eu tenho bastante equipamento hoje, por quê? Faz 10 anos. Sim, né? Exatamente. Então vai vindo, fala, é melhor comprar uma câmera térmica do que alugar. Estou pagando R$500 de alocação diária. O serviço custa 5 mil reais. Fiz. Mas eu tenho todo mês esse equipamento, todo mês essa demanda, ou toda semana essa demanda? Não. Então é melhor continuar alugando. Exatamente. Não, começou 1, 2, 3, 10. Já valeu o valor de uma nova. Então eu vou ter equipamento. Né? Então o custo, né, oportunidade que a gente fala, não é se você sair comprando um monte de coisa. Então, há uns 2 anos atrás, eu estava conversando sobre isso mesmo. O pessoal fascinava muito. Eu quero uma câmera espiã. Não sei se você já ouviu falar na câmera espiã. Aquela pequenininha para colocar dentro de fissura, dentro de paredes. Eu usei muito ela para fazer inspeção de forro. Então a gente tira o spot, coloca ela e faz ali a inspeção. Verifica ali a armação. Nossa, Reginaldo, como que você pensou nisso? Não, mas isso já existe há muito tempo. Né? Mas para não quebrar o forro, a gente usou essa técnica. Sim. Então, nos meus cursos presenciais, a maioria deles, eu levo alguns equipamentos. Aí o pessoal fala, quanto que custa esse? Custa 600. Esse custa 1.000. Esse custa 3. Esse custa... Um drone. Meu drone custa 12. Por que tudo isso? Não, porque eu não quero perder o meu drone. Né? Ele volta para casa sozinho, né? Entendeu? Então, assim, e o investimento de tudo isso? É grana. Sim. Né? Então, não é melhor contratar uma empresa que faz inspeção com drone, com uso de drone? Quanto que custa? Custa X. Coloca no seu orçamento. Exatamente. Então, assim, você não vai perder o cliente, você vai entregar o trabalho bem feito, e quando você tiver ali a condição de comprar o seu equipamento, adquire. Exato. Eu falei dos seus equipamentos porque, querendo ou não, isso está muito ligado a futuro, a tecnologia e tudo mais. O que você imagina, como que o uso dessas tecnologias podem facilitar a vida do perito? A gente comentou dos drones, de inteligência artificial, de outros equipamentos que existem. Como que a vida do perito pode ser melhorada por meio desses equipamentos? O que você imagina para o futuro do perito avaliador? Né? O futuro presente. O futuro presente, que o futuro já começou. Hoje mesmo tem, comentei um pouco da termografia. Os drones, né, tem o sistema de termografia no próprio drone. Então, por exemplo, eu vou fazer um mapeamento de uma fachada para identificar pontos de umidade. O método antigo é você fazer o alpinismo, cadeirinha, teste a percussão. E bateu o oco, beleza. Beleza. Já a termografia, não. Você faz uma foto termográfica, ela vai aparecer os sinais de quente e frio. E a IA, a inteligência artificial, junto com esse software da termografia, ela está te dando os pontos específicos, né? E muitas das vezes já gerando um relatório.
Uhum. Então, essa semana a gente estava numa câmara técnica do Instituto de Engenharia falando sobre isso. Uhum. Que assim, o colega prefere pagar R$ 900 da licença do chat GPT Plus, Uhum. né, do que contratar 3 especialistas para poder pensar com ele, para executar o laudo. Uhum. Olha que louco. Ele falou, eu pago R$ 1.000 por mês, o chat vai fazer o relatório para mim, e depois eu só vou fazer o que eu sei fazer, que é auditar o laudo, revisão do laudo. Uhum. Então eu não preciso ter 3, 4 especialistas, ou que se diz especialista formado, para redigir, porque eu vou gastar numa termografia, a inteligência artificial vai fazer o trabalho de Vai revisão para mim, interpretar. porque ela pega aquela foto e ela descreve tudo o que está vendo na foto. Uhum. Por isso que eu falei, é o presente e o futuro. É. Então hoje a gente está no presente com tudo isso. É. Né? As empresas hoje que fazem inspeções e entregam laudos, eles estão usando muito o laudista, o cara que escreve. Uhum. Eu preciso de um estagiário para redigir o laudo, porque depois eu vou fazer a correção. Sim. Então já não tem mais o estagiário. O chat GPT está fazendo isso. E Né? assim, é o que a gente fala, né? Não existe substituição. Não Você existe acha que substituição. o perito avaliador tem risco, por exemplo, em relação à inteligência artificial? Ó, já diminuiu bastante demandas. Né? Uhum. Se eu trouxer o cenário de bancos, por exemplo, tinha demandas de um laudo simplificado que o perito tinha que ir lá fazer a avaliação do imóvel. Hoje já tem uma amostragem. Né? Então, o próprio software já pega uma região, um banco de dados, aquela região tem metro quadrado X daquela tipologia. Então, o perito vai lá fazer o quê? Só uma foto da fachada para testar que aquele número é aquele imóvel. Olha que louco. Aí manda para o banco e vai. Uhum. Então, isso já está acontecendo. Né? Uhum. Essa substituição já está acontecendo e vai muito mais longe. Sim. Né? Só que eu acho que, assim, depende do humano. O profissional que é qualificado, que sabe usar a ferramenta, Vai. acabou. É esse Vai. o caminho, né? Então, não tem como desprezar que já está mexendo e vai mexer muito mais. Não tem como. Não dá para ficar atrasado. Se o profissional ficar atrasado, ele realmente vai ficar para trás. Exato. Pra trás. Estamos chegando ao nosso final aqui Já? da nossa Caramba. conversa. É muito rápido, cara. A verdade é que a gente tem muito assunto, mas para ser realmente um bate-papo sucinto, direto e concreto, Concreto. a gente realmente tem esse tempo, né, acho que bem equilibrado, porque realmente a gente consegue manter realmente todo mundo atento, inteirado daquilo que a gente está conversando. E para a gente caminhar então para o fim aqui da nossa conversa, eu queria que você desse aí um conselho para quem quer entrar na área de avaliação e perícia. Se você recomenda, o que você acha realmente para esse profissional que enxerga um potencial nessa área? Bom, Magno, a dica é, né? Segue quem faz com resultado. Você tem que seguir resultado. A palavra é essa. Siga resultado. Conselho, dicas, todo mundo dá. Mas resultado é só quem realmente entrega. Então, siga resultado. O exemplo que eu dei aqui, eu sou no curso presencial, eu mostrei como fazer um cadastro e eu fui nomeado. Eu mostrei o resultado. Eu não inventei nada, né? Não vendi sonho, eu não vendi curso, eu vendi a realidade. Então, resultado. Acompanhe quem traz resultado, né? Faça o caminho caminhando, tá? Então, assim, tem uma trilha, eu tenho que seguir esse caminho e caminhar nessa trilha para eu chegar onde eu pretendo chegar. Tá? Então, as dicas iniciais sempre são essas. Depois, faça um curso, né? Leia, não seja preguiçoso, leia. Né? Mas como que eu faço para ter acesso a uma NBR? Se você for profissional do CREA ou do CAL, você tem acesso fácil às NBRs. Então, gratuito. Você está lá, é seu direito. Gratuito. Eu quero trabalhar com perícia. Não, eu quero trabalhar com projeto. Eu quero trabalhar com projeto de concreto armado. Tem NBR para tudo. Então, leia. Né? O mercado hoje está assim, acessibilidade, né? Sustentabilidade. Eu vou trabalhar com isso. Leia. Vá atrás desse assunto. Né? Vá atrás desse assunto. Tente esgotar esse assunto. Procure quem entrega resultado, que é certeza do sucesso. Né? Não é certeza que vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas é certeza que você vai conseguir realmente começar, caminhar e entregar. Isso é certeza. Cara, agradeço muito a sua presença aqui hoje. Realmente foi um papo muito legal. Me trouxe aí luz a muitas áreas também. É muita coisa que realmente eu enxergo às vezes de longe. E né, quando eu montei a nossa pauta de conversa aqui, realmente eram coisas que eu tinha curiosidade mesmo, Legal. E realmente me esclareceu muita coisa. Espero que tenha esclarecido muita coisa para você também, que acompanhou a gente até aqui. Agradeço a todos vocês que dedicaram o tempo a nos acompanhar.
Fica o convite para o nosso próximo episódio, nosso terceiro episódio, que já está em programação aqui. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Até mais.